Irmãos, 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler até o 6, que diz assim: Sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui diante dessa passagem bíblica, aonde Davi, ele passou por esse estreito no momento de sua vida, mas com um propósito, irmãos, com um propósito. Tudo que Deus faz, irmãos, tem propósitos no trabalhar de Deus. Amém, meus irmãos? Todas as coisas, tudo que acontecer na sua vida, quer seja alegre ou quer seja de tristeza, Deus tem um propósito em cima disso. Amém? E até Deus nos leva a situações de tristeza, como nós vemos aqui, porque Deus faz como Ele quer fazer, para provar a nossa fé. E antes de provar a nossa fé, Deus glorifica o seu nome. Amém, meus irmãos? Porque o nome de Deus é glorificado. Louvado seja Deus. Nós existimos, somos filhos de Deus, como já foi falado, mas Deus, Ele glorifica o nome dEle 24 horas nos céus e na terra, em todos os lugares. Deus não depende do homem para que ele venha glorificar o nome dEle. Ele vai glorificar e ponto final. Se houver pregador, amém. Se não houver, amém. Deus vai glorificar do mesmo jeito. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que todas as coisas que nos sobrevêm, preste atenção a isso e veja, e você vai perceber que é verdade. Todas as vezes que acontecer um fato ruim com você, preste atenção que lá na frente Deus vai te mostrar o que Ele queria fazer na tua vida. Amém, meus irmãos? E por que eu estou falando isso? Porque Davi haveria de ser rei de Israel. E antes que ele fosse rei de Israel, Deus o espremeu de uma maneira tremenda, irmãos. Porque eles vinham de 3 dias de uma luta contra os filisteus.
cansados, abatidos com os aparatos de guerra. Eles estavam cansados, Davi e mais 600 homens. O que esses homens queriam? O que eles queriam era retornar às suas casas, chegar na cidade de Ziclag e encontrar todas as coisas perfeitamente da maneira que eles tinham deixado. As suas casas todas tranquilas, suas mulheres esperando nas janelas, seus filhinhos vindo ao encontro deles, dizendo: papai, que bom que o senhor voltou da guerra vivo, que maravilha. Era isso que eles esperavam, em retornar para as suas casas, até porque eles iam 3 dias de caminhada e eles precisavam descansar. O que eles mais almejavam era chegar em suas casas e descansar. Não é assim quando nós trabalhamos? Você que trabalha 12 horas como eu, quando chega 4, 5 horas da tarde, você já está desesperado querendo voltar para sua casa, pensando nos seus filhos, pensando na sua esposa, porque isso é uma coisa natural. Nós queremos retornar para a nossa casa e encontrar todas as coisas do jeito que a gente deixou. Mas fato é que, como Deus tinha esse trabalhar na vida de Davi, quando eles retornaram e chegaram na cidade chamada Ziclag, eles se depararam com uma situação totalmente oposta a tudo isso que eu estou falando. Quando eles chegaram, irmãos, eles acharam a cidade pegando fogo, as casas pegando fogo, um caos total, a fumaça tomando conta de todas as coisas, aquela destruição total. Mas o pior de tudo, irmãos, não era a cidade que pegava fogo. O pior de tudo era: cadê a minha esposa? Cadê os meus filhos? Onde é que estão os meus filhos? Onde é que está a minha família? O pior de tudo era isso. Então esses homens, quando eles se deparam com essa situação, eles chegam no meio da cidade de Ziclag e eles, irmãos, começam a chorar. Mas não é um choro, não é um choro controlado, é um choro compulsivo, é um choro como se fosse uma criança desesperada. Agora você imagina que eu e você chorando, nós que somos pessoas comuns, até que dá para entender, né? Porque eu sou muito chorão. Mas agora você imagina, irmãos, homens de guerra. Esses homens, eles eram homens de guerra, irmãos. Davi mais 600 homens, chorando como criança no meio da cidade. E eles choraram tanto, irmãos, que lhes faltaram as forças. Não tinha mais força para chorar. Uma situação caótica. E nós, irmãos, entendemos que todas as vezes que nos acontece isso, em muitas das vezes, além de Deus querer glorificar o nome dele, existe também muitas falhas da nossa parte. Às vezes os nossos erros nos fazem chorar. Às vezes as nossas atitudes, elas nos levam a lágrimas mais tarde. E nós devemos nos policiar para que esse choro compulsivo ele não chegue até nós dessa forma. Porque se eu tenho minha família, eu tenho que preservar a minha família. Eu tenho essa obrigação, essa responsabilidade de amar a minha casa, a minha família, meus filhos, minha esposa, cuidar da minha esposa, preservar o meu casamento, o matrimônio que é santo, o casamento que é só um. Eu tenho que preservar isso, isso é agradável a Deus. Eu não posso dormir tranquilo na minha casa se a minha filha não estiver comigo lá. E Davi, irmãos, ele comete aqui
pelo menos 2 erros. O primeiro, deixou a sua família desguarnecida, levou os seus 600 homens para a batalha e simplesmente ele deixou a cidade de Ziclag totalmente desguarnecida. Nem ao menos uma junta de soldados lá para guardar a cidade, para guardar as mulheres que ficaram sozinhas na cidade. Eles não pensaram nisso, e muito menos Davi. Então veja, a primeira falha de Davi, uma outra questão, um outro erro grave de Davi, que nós podemos aprender. Porque Ziclag, irmãos, nunca foi terra de Davi. A terra de Davi era Judá. Mas Davi resolveu se instalar na terra do inimigo, que era Ziclag. Uma terra de inimigos. Segundo erro, Davi devia estar em Judá, mas ele se instalou em Ziclag. Se Deus, irmãos, nos diz que devemos estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, como já foi falado aqui nessa noite, recebendo as bênçãos de Deus, aleluia, felizes com a nossa família, com o nosso pastor, com os obreiros da igreja, se Deus aprove a Deus, a graça de Deus nos alcançou, e as misericórdias de Deus fez isso conosco, nos trouxe aos seus átrios. Por que é que nós vamos deixar instalação nossa na terra do inimigo? Amém, meus irmãos? Se Deus te chamou para você estar na casa de Deus, permaneça na casa de Deus. É aqui que você vai receber as suas bênçãos. Mas nós vemos um Deus que é um Deus misericordioso e tremendamente amoroso. E se tem uma coisa, irmãos, eu sempre falo isso porque eu não sei pregar, os irmãos sabem, eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração e algumas coisas que eu já vivi. Se tem uma coisa que Deus, Ele não resiste, irmãos, na Bíblia Sagrada, e isto era uma marca de Davi, e nós podemos aprender. Era uma marca de Davi. Davi, irmãos, era um homem que chorava. Interessante isso, irmãos. Chorava quando o inimigo dele morria, mas não chorava de feliz porque o inimigo morria, não, chorava porque ele amava o inimigo dele. Ele tinha essa marca com ele. Chorava. E se tem uma coisa que Deus não resiste, irmãos, é lágrimas. Lágrimas sinceras. Aleluias. Meus irmãos, o crente, ele pode estar passando na pior situação da vida dele. Se ele sinceramente orar a Deus com lágrimas sinceras, oh aleluias, oh meu Deus, Deus se levanta, irmãos, nos céus e manda um anjo, como mandou para o rei Ezequias, um anjo só, e destruiu 185 mil soldados. Aleluias. Porque era outro homem que chorava, o rei Ezequias. Lembra? A Bíblia diz assim, olha, chorou Ezequias muitíssimo. Meu Deus. Porque Deus disse assim, olha, Isaías, diga para ele que ele vai morrer. E sabe o que ele falou? Eu não tenho outra coisa a não ser chorar na presença do meu Deus. Aleluia. Vou buscá-lo em oração, vou derramar as minhas lágrimas, porque eu sei que Ele pode se compadecer de mim, e eu sei que Ele pode, aleluia, me livrar dessa morte. Aleluia. E assim Ele fez, irmãos.
E na mesma hora, Deus, aleluia, através do Espírito Santo, nós podemos pensar assim, procurou o profeta Isaías na terra e disse: vai lá e diga para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi as suas lágrimas. Irmãos, é forte. Deus não resiste a lágrimas. Glória a Deus. E eu, irmãos, uma vez, Xaramandacarabadaia, aleluias, eu estava, irmãos, na minha casa um dia, e essa minha menina Thalita, ela era novinha, irmãos, pequenininha, cabia na minha mão, e ela pegou catapora. E a minha esposa ficou desesperada. E teve uma noite que a gente não dormiu, irmãos. E eu olhei para minha menina bem pequenininha em cima da cama. E o rosto dela, os lábios, tudo estourado. No nariz, os lábios, a boca. Mas tudo estourado o rostinho dela. E ela não conseguia dormir, sufocada por causa de tudo aquilo ali, aquela inflamação. E minha esposa desesperada, e eu de madrugada, irmãos, eu peguei ela bem pequenininha assim, nas minhas mãos, e levantei ela para os céus. Aleluia. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu levantei ela para o céu, pequenininha assim, e derramei as minhas lágrimas, irmãos. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui, meus irmãos. Deus, Ele seca as tuas lágrimas. Deus colhe as tuas lágrimas. Deus responde a tua oração e Ele vê as tuas lágrimas. Aleluias. Oh glória. E quando, irmãos, eu levantei ela para os céus e chorei. E botei ela na cama. E quando eu botei ela na cama, irmãos, ela começou a dormir. E quando foi no dia seguinte, aqueles carocinhos estavam sequinhos, se secando. Aleluias. O nosso Deus, irmãos, aleluia, é maravilhoso. Deus não te deixa sofrer além daquilo que você pode suportar. Aleluia. Saiba que Ele é vivo, saiba que Ele ouve a sua oração e saiba que Ele vê as suas lágrimas. Glória a Deus. Aleluia. Depois de chorar, irmãos, que já não, depois de não aguentar mais de tanto chorar, sabe o que acontece? Sabe quando que parece que as coisas vão melhorar? E você diz assim: olha, eu acho que daqui para frente vai melhorar. Sabe essas horas? Mas nem sempre é assim. Quando Davi pensou assim: olha, agora vai melhorar, que a gente já chorou e Deus vai, agir. Irmãos, os 600 homens que estavam com Davi, irmãos, veja bem, 600 homens de guerra, 600 homens amigos, 600 homens que estavam juntos na guerra com ele, 600 homens que diziam: Davi, aonde você for nós estaremos juntos. 600 homens de combate. Se fossem inimigos, você acha que estaria com Davi? Logicamente que não, eram amigos. Mas o que acontece agora? A coisa melhora? A coisa, irmãos, piora. A coisa piora, porque 600 amigos agora já não são mais amigos, são inimigos. Inimigos de pedras nas mãos. Então não se admire se um melhor amigo seu, aquele que dá muitas tapinhas nas suas costas, se ele se tornar o seu inimigo número 1.
E não deixe a sua fé por causa disso, e nem põe a culpa em Deus, e nem perca a sua salvação. Permaneça firme na sua fé, porque Deus é com você. Ainda que todos se levantem contra você, permaneça onde Deus te colocou. Se levantaram contra Davi com pedras na mão. Por que, irmãos? É bom nós olharmos para as nossas mãos, e eu olho para as minhas assim, e essa pregação ela vem primeiro para mim e depois para os irmãos, porque é mais difícil falar, ouvir é melhor. Mas nós precisamos olhar para as nossas mãos assim, olhar se realmente elas estão limpas, né? Se não existe pedras nas nossas mãos. Porque a coisa mais fácil que existe é pegar pedras nas mãos para atirar. O difícil é ficar na posição de réu. O difícil é ficar na parede para receber as pedradas. Então, como é mais fácil pegar pedras, os 600 homens pegaram pedras para atirar em Davi. Irmãos, veja a situação que este homem enfrentou. Mas agora tem um mistério profundo aqui. Louvado seja Deus, aleluia, que fez toda a diferença em toda a situação. Davi, ele tinha uma coisa chamada intimidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. E resolveu tudo, porque aí, mesmo diante de tudo isso, a Bíblia diz assim: porém, entretanto, todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aleluias. O que isso nos ajuda e o que isso nos ensina? A minha casa pode estar pegando fogo, mas eu tenho que me esforçar no meu Senhor. A coisa no meu trabalho pode estar feio, o meu chefe pode estar me perseguindo, mas eu vou me esforçar no meu Deus. A coisa está, a porta está fechada, parece que nada está dando certo, mas eu vou continuar na minha fé, vou continuar me esforçando no meu Deus. Eu sei que Ele é comigo, louvado seja Deus. Fez toda a diferença, irmãos. Ele se esforçou. Você vê como que ele, irmãos, ao invés de ser levado pela enxurrada, ele consegue apaziguar a situação. Olha que coisa linda, irmãos, maravilhosa. Ele conseguiu receber a graça de Deus e chamar o sacerdote Abiatar e dizer: traz a estola sacerdotal, vamos consultar ao Senhor, se vamos ou não atrás deles. Consultando, Deus disse assim: pode ir, louvado seja Deus. Consultou a Deus, coisa boa, né, irmãos? Olha, e o que é essa consulta para nós hoje? Orar ao Senhor, né? Oração. Ele consultou a Deus. Agora, 3 dias de caminhada, como eu falei para os irmãos, agora pegam a cidade pegando fogo, já choraram que não tinha mais forças para nada, mas agora ainda tem que ir atrás do inimigo. Sabe o que é isso, irmãos? O nosso descanso não é aqui, louvado seja Deus. Nós temos que nos esforçar, aleluia. O nosso descanso não é aqui. O Senhor nos quer, louvado seja Deus, ativamente, para que o nome dele seja glorificado e para que restituamos, para que o Senhor possa restituir aquilo que é nosso. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele mente, que ele é o pai da mentira, e as pessoas dizem que família não é mais família, que casamento não é mais certo, que hoje não existe mais certo nem errado mais.
Mas tudo isso, irmãos, é mentira do diabo. Deus constituiu a família, pai, filhos, pai, mãe, filhos e filhas. Uma família é constituída por isso. E muitas das vezes o diabo diz que está tudo perdido, que levaram a tua família, que tudo acabou, que eles não existem mais, como fizeram aqui. Mas Deus disse para Davi: vá, porque você vai restituir todas as coisas. Louvado seja Deus. E é isso que Deus quer de nós, que nós viemos restituir, irmãos. Toma posse dessa restituição que o Senhor nos entrega, inclusive na nossa família, na nossa casa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eles foram 600 homens, chegaram lá na frente, tinha um ribeiro chamado Ribeiro de Besor. 200 homens não aguentaram, de tão cansados que estavam, ficaram no ribeiro. Mas Davi foi com 400 adiante. Quando chegou lá na frente, tinha um homem que foi abandonado pelo seu senhor, um escravo, que tinha 3 dias e 3 noites sem comer. E Davi disse para ele: você está fazendo o que aqui? Ele disse: meu senhor me abandonou porque eu não sirvo mais, eu vou morrer. Estou aqui há 3 dias e 3 noites sem comer, eu só vou esperar um pouco e eu vou morrer, não há o que fazer. Deus usa, irmãos, esse escravo, uma pessoa que foi largada, abandonada, sem valor, com fome, sem mérito nenhum, abandonado, largado. Mas Deus usa esse escravo para falar com Davi, para que todas as coisas fossem restituídas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, da mesma forma, Deus usou esse escravo abandonado. E por que não dizer que nós éramos abandonados também, sem nenhum valor para o mundo? E Deus hoje usa você, aleluia, pela sua misericórdia e graça, para salvar outras vidas. Uma palavra que você dá. O homem só conversou um pouquinho com Davi, e Davi foi lá e restituiu mulheres e filhos e filhas de 600 homens e mais a família dele. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Porque Deus tem compromisso, irmãos, em salvar as famílias. Louvado seja Deus. Deus tem estabelecido famílias na terra. Deus ama o casamento, Deus ama o matrimônio, Deus ama uma família que se preserva. É isto que a palavra de Deus prega, e Deus ama esta coisa. E nesta noite Deus, Ele visita a tua casa, a tua família, teus filhos, tua esposa, teu marido. Aquilo que você acha que está perdido, Deus restitui para você, para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todas as vidas foram restituídas. E sabe o que a Bíblia fala da cidade? Nada. Sabe por que não fala nada? Porque cidade são paredes, são prédios, é tijolo. Deus não tem compromisso com estrutura. Deus quer salvar vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus ama a vida, Deus ama você, Deus ama a tua casa, Deus ama teu filho, Deus ama, aleluia, a tua casa. O amor de Deus está sobre os teus, e nenhum há de se perder. Todos serão restituídos para a glória do nome do Senhor. Aleluias. As lágrimas foram doídas, mas a restituição foi sublime. Amém, meus irmãos? Coisa linda. Deus restituiu todas as coisas, e eu creio na restituição. Tem gente que diz assim: ah, o meu filho, o filho de fulano, não tem mais jeito não, só Jesus. É só Jesus mesmo, irmão. Quem dá jeito é Jesus, aleluia. É Ele quem busca, é Ele quem traz, é Ele quem faz a obra. Tão somente confia no Senhor, que as tuas lágrimas terão uma recompensa. Deus te abençoe em nome de Jesus.